Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer a Ele por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo. Agradecer Ele pelo dia, por ter trazido nós aqui. E louvando a Ele também. Estudar um pouco da palavra dele. Hoje nós vamos continuar o estudo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, fomos até o versículo, acho que é o 18. Vamos até o versículo 18, quarta-feira passada. Então vamos orar. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por Ti, pela Tua força que vem dando passando essa força para nós através do Espírito Santo, para nós chegarmos até esse local aqui, desde durante o dia, tudo que passou com nossas vidas, preparando para este momento aqui, para cultuar o Teu Santo Nome. Agradecemos pelo pão de cada dia, pela saúde, pela vida espiritual, por este local preparado que Tu nos deste, esse templo, e também pedimos em favor dos que estão aqui presentes, a família de cada um, onde estão neste momento, também aqueles que não puderam vir, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão enfermos, falando de nossas famílias, das família de nossos filhos, nossos irmãos sanguíneos, e os nossos irmãos em Cristo espalhados da face da terra, Senhor. Pedimos agora pelos louvor, os hinos que vamos cantar, e depois de estudo a Tua palavra, lembrando também da irmã Maria Fernandes também, a saúde dela, pedimos em favor dos demais também, a saúde de cada um, da Carminha, do Carito também, e Tu conhece cada um, necessidade de cada um. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Alguma palavra para alguém nesse cantar? Eu agradeço pela vida, pela saúde. Amém. Que Deus o abençoe. De domingo até agora, tem alguma novidade na vida de alguém? Cada dia é uma novidade para nós. Deus está nos dando vida. Né? Acabei de. Eu estava em casa, estava conversando com o Oswaldo, por mensagem. E ele a novidade de cada dia para mim é essa. A misericórdia do Senhor me mantém vivo mais um dia. Eu tentei ligar para você antes de você buscar, se quiser pegar a passagem, pegava, mas você mudou o perfil do WhatsApp, não era bom, é assim, né? Eu já passava, já via logo, pai. E para além tem que ser meio devagar, assim, porque o WhatsApp tem muitas coisas, além de ter o WhatsApp dos irmãos, das pessoas, né? E tem os esboços de mensagem, tudo, eu abro o grupo comigo mesmo, assim, sabe? Depois, e vou pondo os estudos, alguma coisa que você deixar marcado lá, tem tudo, uma pasta. E eu não achei. Aí ficou uma coisa. Eu pensei em ligar para o pastor, só que eu acabei tarde. Fui lavar aquele salão lá, estava mais difícil de lavar do que eu imaginava, eu acabei tarde. Aí não deu tempo. Tá bom. Bem, vamos louvar a Deus então. Mais alguém tem uma coisa de falar? Eu agradeço a Deus também pela vida, de estar vivo, de estar aqui
Passa
E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Então ele estava estranhando o apóstolo Paulo aqui, chamando o apóstolo Paulo de tagarela. Olha, algum dos filósofos, pessoas sábias, a cultura deles. Tem muitas pessoas sábias, cheias de filosofias, mas não das escrituras, nas coisas da vida, nas coisas materiais, que sabem muito mais, bem mais que o outro, que nós não devemos nem comparar, né? Mas, contanto com a escritura, aí é o Espírito Santo, que nos dá sabedoria, que nos dá mais conhecimento. Quanto mais nós buscamos, mais nós encontramos. Todas as coisas que busca, encontra. Se nós buscamos aprender mais, vamos aprender mais. Então eles contendiam com ele, dizia o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo pregando Jesus Cristo, pregando sobre a ressurreição, que Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou, e assim por diante, né? Quem crê nele vai ressuscitar um dia, com o corpo glorificado, etc. Mas e uns diziam: que quer dizer esse tagarela, que fala muito, né? Quando fala paroleiro, tem outra versão que fala, né? Aí parece que é um pregador de deuses estranhos. Ele estava estranhando, não é? Paulo não estava pregando o Deus que eles seguiam. Então, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. Alguns diziam que era paroleiro da galera, e outros diziam que era pregador de Deus estranho, porque ele anunciava Jesus. E quem anuncia Jesus, né, fala bastante, ele leva o nome da galera, fala muito. Né? E pois desafiava as declarações do apóstolo Paulo com respeito a Cristo, mas Paulo sempre estava defendendo. E então isto para Paulo, e principalmente a Cristo, é um insulto, era um insulto maior que podia pensar em suas mentes. É insultar quando você está pregando a Cristo e outro está desfazendo. Se a gente não vigiar bem, irmãos, vamos orar bem, ter bastante paciência, você irrita com ela. Insulto, você está pregando. Isso é uma casa que acontece comigo. Você está pregando, aí ele puxa outro assunto, fala aquela coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu falo para a Bíblia não diz isso. Isso não diz, é coisa de homem, de religião. E assim acontece. Aqui ele não quer dizer que não queriam a ressurreição. Eles queriam. Eles não queriam renunciar aos seus pecados. As pessoas querem ir para os céus. Hoje alguém me telefone falando minha velha, para esclarecer bem, eu falei, tem que falar para a pessoa. Então quer dizer que não existe inferno. Tudo vai para os céus, sem renúncia. A pessoa morre embriagada, bebe, vive uma vida que só Abel Casimiro. Morreu, ele está melhor que nós. Ele está melhor, essa é a conversa. Aqui paga o que faz, paga aqui mesmo, não tem outra vida. Olha bem. Mas eles, e muitos querem a ressurreição, querem ir para os céus. Fala que quer, vai para os céus. Fala. Mas não quer renunciar aos pecados. Se não renunciar aos pecados, é porque não aceitou Jesus, então ele não vai para os céus. E também quer viver uma vida nova, uma vida de ressurreição. A pessoa não quer essa vida, mas renunciar aos pecados, aceitando Jesus e viver uma vida de ressurreição, uma vida que foi nascida de novo. Então, e o que demonstram
que não havia entendimento no que Paulo havia dito para eles. Estes epicureus e estoicos, que foi 342, 270 anos antes de Cristo, ensinava que o propósito da vida era prazer, é isso que eles ensinavam, e isso que muitos ensinam hoje. Que o propósito da nossa vida hoje é viver de prazer, de ter toda a liberdade, de usufruir aquilo que nos oferece, aquilo que você tem condições, nós temos condições de usufruir, não tem bastante um poder aquisitivo elevado, então ele tem um pedaço do céu na mão dele, para gozar aqui neste mundo. Mas também da dor, paixões e medo, tem tudo isso, ele sente dor, sente paixões pelas coisas que a carne oferece, mas tem medo também. Tudo está incluído. Mas só que não tem medo de Deus que vai mandar para o inferno. Então, versículo 19. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que fala? Vocês levaram o apóstolo Paulo lá ao Areópago, dizendo: podemos saber essa nova doutrina que ele fala. E nós também, em outras línguas, nós falamos a nova doutrina que os outros falam. A doutrina da salvação, que não perde a salvação, você encontra alguém ensinar assim? Não encontra. A não ser irmandade verdadeiro de Cristo. Aceito que conhece as Escrituras e conhece como é que é a salvação da alma. Então eles acham que é uma nova doutrina. Então, eles queriam saber que doutrina é essa que Paulo pregava. Mas muitos só queriam saber por curiosidade. E muito hoje tem muitas curiosidades. A gente, quando eles vêm no assunto, a gente não deve fugir. Vai dizer que você está dizendo, está correto. Não. Explica aquilo que ele está falando. Então a gente não deve fugir. Falar que aquilo não é bíblico. Então Paulo, que se confronta com juízes da corte suprema de Atena e Areópolis. O nome significa colina de Marte, é a colina perto de Areópolis, onde os tempos antigos, um conselho tornou-se conselho da cidade Atena, e nos tempos romanos. Era a corte que supervisionava a moral, a educação e religião nos tempos de Paulo. A corte se reunia no pórtico real, na região do mercado abaixo de Acrópole. 20. Pois coisas estranhas, então ele estava falando, pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Então eles deixavam, aqui no versículo 20, eles falavam, coisas estranhas que esse homem traz nos nossos ouvidos, falando da ressurreição, falando que vai ter a ressurreição, os mortos vão ressuscitar, os que morreram com Cristo vão ressuscitar com o corpo glorificado e vai morar com Jesus. Que coisa estranha, sabe? Ao entrar isso nos nossos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Então eles perguntaram. É estranho que aqueles que trouxe a Paulo neste lugar, eles classificaram que Paulo disse como puro falatório. Eles não creram, era puro falatório. Falatório. Contudo, acreditavam, levado à corte mais alta de Atenas, justificado. Queremos, pois, saber, por isso que eles falavam, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Então eles queriam saber. E Paulo explicava, e muito bem.
Ele dizia que queria saber, mas não com a intenção de acatar o que Paulo ensinava. Tudo curiosidade. Vai te apertando, quer saber o que o apóstolo Paulo está falando, quer saber o que nós estamos falando, mas acatar, aceitar, entregar a Deus aquilo que eles estão falando. Não, de jeito nenhum. As pessoas, tem muitos no dia de hoje, versículo 21, abre um parênteses. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupava, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então eles não ocupavam com outra coisa. Eles não ocupavam outra coisa, não tinha outra ocupação, senão de dizer que ouviu alguma novidade. 22. E estando Paulo no meio do Areópago, diz: homens atenienses, de Atenas, atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Paulo falou assim: em tudo que eu vejo, pelo jeito que vocês estão fazendo, vocês estão agindo, estão falando, são todos sendo tanto supersticiosos. Nesta sua frase, Paulo desacredita todas as suas filosofias. Então, tudo que a filosofia dele, todos os entendimentos dele, então Paulo não dava preço. Desacreditava, falava para eles, né? E eles se guiavam pela superstição, como sentimento religioso, mas sem conversão. Tudo quer seguir, tem aquele sentimento, tem aquela força, aquela emoção, tanta coisa que fala, mas tudo superstição, sentimento religioso, mostra, mas sem conversão. Então, um se baseia no medo, aceita por medo, outros não aceita por medo, duas coisas, de medo de renunciar, outros na ignorância e que leva a atribuir caráter sagrado pela religião. Um porque é religioso, então mostra um caráter, um bom caráter, sagrado, mas só religiosidade. Conversão lá na alma não tem. Aquele amor genuíno, humildade não tem. O apego irracional a algo como fonte de sorte, ou paz, ou de azar, pessoal, supersticioso. Então, vai atrás de sorte. Tem muito isso atrás dessas coisas. Vai atrás da sorte, vai atrás de feiticeiro, vai ter um curador, onde tem alguém um benzimento, que benze. Tudo isso existe hoje. Mas tudo é como os magos lá do Velho Testamento. Deus não prova isso. O qual não é uma maneira correta de viver. Esse tipo de pensamento, de crença, não é uma maneira correta de viver. Não é. A maneira errada, porque não é bíblico. É do mundo, do próprio homem. O que não é bíblico, o que não é de Deus, é do homem. Religião de homem, benzimento, curandeiros, que diz que curam. Então, sem base, sem razão alguma, razão bíblica, ou nas escrituras sagradas, por exemplo. Então, 23, porque passado eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido, esse, pois, vós honrais. Não o conhecido é o que eu vos anuncio. Paulo falou: olha, eu vi essa frase, está escrito ao Deus desconhecido, e eu, pois, eu que vos honrai, esse, pois, que vós honrai,
Vocês não conhecem o que eu estou anunciando. Então, por isso o apóstolo Paulo disse, então, faz diferença aos seus objetos de adoração. Paulo falando para ele. Paulo também diz, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus não conhecido. Dirigir-se à situação desta maneira, ele não podia ser acusado de pregar Deus totalmente fora da informação deles. Eles não queriam. As pessoas que têm um Deus conhecido, um Deus estranho, que tem muito, eles não admitem você chegar a pregar sobre o Deus verdadeiro. Mexe para ver. Mexe nos deuses dele para ver. As pessoas aceitam o que você está falando. Mas se você mexer na idolatria, nessas coisas, pronto. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Você está falando que não conhece o Deus que eu estou pregando. É isso que eu anuncio, vocês não. Então, refere-se a eles respondendo que possivelmente não tinha uma palavra a respeito dos deuses. Na realidade, não tinha absolutamente nenhuma só palavra para responder. Eles, no final das contas, não tinham que responder para o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo ia batendo nos deuses deles, na religião deles, por exemplo. O Deus que fez o mundo, aí está falando aqui o apóstolo Paulo fala. Então, o Deus que fez o mundo é tudo que nele há. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Você dá para entender bem isso daqui, ó. Esses deuses que estão habitando em templos feitos por mão de homens, que nem aqui, ó. Se fosse nós de outra religião, tinha tudo na parede, os quadros, aquelas imagens, tudo. Paulo, o Deus que fez o mundo. É tudo que nele há. Ó, e tudo que nele há. Nesse Deus que fez o mundo. Sendo o Senhor do céu e da terra. Esse não habita em templo feito de homem. Ele habita no coração que nós chamamos templo, ao corpo que é feito. É Deus que Deus nos fez esse corpo. Ele habita em nós. Então, aqui o apóstolo apresenta a Deus como Criador de tudo. Não só como Criador, mas também como administrador. Deus ele criou o mundo e administra o mundo. Tudo que acontece é da permissão de Deus. Ele está por cima. O mundo, com todas essas coisas que a gente vê, ele fala que o mundo está de ponta cabeça, mas é Deus que está administrando. Nada o homem vai além de Deus, que Deus não permite. Que administra constantemente de tudo que ele criou, porque ele que criou o homem, ele criou, como Deus não vai ter poder para administrar o homem. Ele deixa o homem fazer, mas vai até o ponto que ele quer. Ele é maior que tudo isso que nós vemos, que a humanidade, que Deus está por cima de tudo. Então, gente, sim, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração e todas as coisas. É esse o Deus que o apóstolo Paulo está pregando, que nós estamos pregando. Diz, ó, nem tampouco é servido por mãos de homens. Então, esse Deus, ele não é servido por mãos de homens. Ele não precisa do homem. Ele não precisa de nada. De alguém querer parecer Deus, dizer passar por Deus. Um religioso que domina tudo. Por isso que não pode dominar. Um que está numa igreja, ele domina tudo. Ele está por cima, ele domina. Então, esse Deus que nós servimos, ele não é sustento, nós não sustenta ele. Pelo contrário, ele que nos sustenta. Que diz aqui, ó, como que necessitando de alguma coisa. Como é que Deus fosse necessitando de uma coisa? Você está carregando ele assim, sabe?
Você leva a Ele. Não, Deus não precisa ser carregado. Ele que nos carrega. É só abrir os olhos para ver como é que é errado. A pessoa faz aquilo, vai se carregando Deus, o crucifixo, vamos dizer assim, no pescoço, ou no andor, tudo. Não. Deus, Ele que nos carrega. Ele que nos guia. Olha o que mais de Deus, ó. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida. A vida nossa é Ele que dá. Ele dá, Ele tira, que tem até na Eclesiastes, Salmo disse. Então, e a respiração? Quem é que dá? O homem não é médico nem ninguém. É Ele. Ele que dá a respiração e todas as coisas. Então, por isso que um mandamento proíbe fazer imagem de qualquer tipo de Deus. Ou de adoração de qualquer tipo, a não ser somente a Deus. Em Êxodo 20, versículo 3, diz assim, ó, não terá outro Deus diante de mim. Curtinho. Não terá outro Deus diante de mim. Às vezes, eu mesmo, a pessoa mesmo, nós cristão não, mas às vezes pode ter ele mesmo se fazendo Deus. Ou tem algo que atrapalha, que ele está servindo, então está com Deus no lugar, com aquilo no lugar de Deus. Deus não necessita de nada, mas sua criação tem necessidade de tudo. O que ele fez tem necessidade de tudo. Ele está lá. Nós necessitamos, os animais necessitam, todos os animais, os selvagens, domésticos e tal, tudo necessita de Deus. Ele provê tudo que a sua criação necessita. Se não tiver, está na selva, está no mar, os animais, os bichos, Deus alimenta eles. Deus nos alimenta. Quem mais? Tudo já está provido desde a fundação do mundo, que Ele mesmo que criou. Então, tudo está. Não tem como nós expressar palavras a grandeza de Deus. Cada um tem um limite, cada um avança mais um pouco no falar. Quando diz João Paulo nos mostrar 2 vezes aqui, que eu acho interessante aquilo, acontece comigo. Você pensa tanta coisa, você prepara, eu tenho que preparar quando eu penso, eu vou escrever, porque depois eu esqueço. Então, eu não consigo com palavras expressar, né? O que eu penso, eu não consigo, não. Porque ele está no pensamento, mas não consegue expressar. E é assim que é a grandeza de Deus. Ninguém mais consegue. E é difícil de entender também. Então, não há outra fonte. Ele é a fonte da salvação do homem, mas que se arrependem, nada se encontra fora de Cristo. Ele é a fonte daquele que se arrepende dos pecados. Nada. Ele é a fonte da vida porque ele morreu na cruz e ressuscitou da tumba. Então, versículo 16. E de um só sangue, irmão, interessante isso aqui, ó. E de um só sangue fez toda a geração dos homens. Que sangue que é isso daqui? De um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, olha, e os limites da sua habitação. Esse de um só sangue, de Adão e Eva, nós somos filhos de Adão e Eva, descendentes de Adão e Eva. Em Adão e Eva, todos são irmãos, não tem raça, não tem cor, não tem posição, não tem rico, não tem pobre, nada. Perante Deus, né, somos todos iguais. Então, aqui ele fala, para habitar sobre toda a face da terra. Ele fez a geração dos homens, do sangue de Adão, os homens, para habitar sobre toda a face da terra. E cada vez vai aumentando, né? Determinando os tempos. Cada um tem um tempo de vida aqui na terra. Já dantes ordenados. Já dantes. Ninguém morre na véspera, irmãos. A gente pensava primeiro que todas as coisas que acontecem, tá os médicos, Deus só sabe tudo antes. O que o médico vai fazer, aquilo que vai acontecer, ele não vai morrer. Ele vai passar para aquele médico, isso já está tudo determinado. Isso é interessante.
já dantes ordenado, e os limites da sua habitação. Tudo tem a sua origem em Adão, determinado os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Tudo está limitado à sua habitação. Quer dizer que o tempo de vida aqui na terra, neste mundo, como diz Salomão no seu livro de Eclesiastes, capítulo 13, ele disse aqui lá em Eclesiastes 3, versículo 1, tudo, é só prestar atenção bem nisso, ó, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, tudo, os animais têm, nós temos, tudo tem. Então, você vê lá uma palavra que você pisa em cima, Deus já está determinado, Deus já sabia, antes da fundação do mundo, as coisas você não achou uma barata lá em casa. Você entra no banheiro, para lá, você vê lá, eu volto em cima dela. Antes de acontecer isso, Deus já está determinado. Já sabe. Senão, que Deus? Senão não é Deus. A gente põe um pouquinho de dúvida, então não chegamos. Como tem um pouco de dúvida, não chegou um ponto de ter conhecimento como Deus é. Aí no 2 ele fala, há tempo de nascer, olha bem, e tempo de morrer. Está aqui, ó. Salomão disse isso. Por que Salomão disse? Foi ideia dele? Não. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tudo isso, tá? Deve ser. Então nós vivemos aqui até quando ele permitir. Pode ficar sossegado, querer partir antes, não querer ser com ele. Se o homem arranca uma árvore, partir e morre, Deus já foi distante. Então, por ele saber isso antes, já era predestinado. Que já está escrito, sabe que vai acontecer as coisas. Mas nunca Deus é culpado. Deus já sabe a decisão que o homem vai tomar. Deus fez o inferno para o homem? Não, fez para Satanás. Agora o homem vai lá, para que quer ir? Ué, Deus pôs lá, tem 2 lugares para o homem habitar. Um no céu e no inferno, porque ele já escolhe aqui. Só que ele preparou já Jesus para morrer numa cruz para livrar dessa condenação que aceitaria. Então, a palavra que diz lá no começo, a palavra façamos o homem nossa imagem. Lá em Gênesis diz, a vida e o sangue de Adão têm feito toda a linhagem dos homens. Elimina toda classe de superioridade, de riqueza, pobreza, racial, merecimento, elimina tudo isso. É tudo, perante Deus, é todos iguais. Ninguém, o orgulho que faz isso. A arrogância que faz, não pensa que é mais do que o outro, pensa que aquele é menos, não. Todo merece a condenação. Ninguém nasce merecendo os céus. Por isso é tudo pecador. Então, é esse o sentido. 27. Para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então ele disse aqui, ó, tateando, aplicar o tato para conhecer, examinar, tateando, examinando, etc. Tocar com as mãos, andar com a bengala para ser guiado pela bengala, está tendo mais um moço, anda no canto, anda com bengala, etc. Então apresenta o fim principal de todos os entendimentos de Deus com o homem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim, ó, levando, falando de Jesus, levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudesse viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Deu lá a referência falando, tateando, citou isso aqui. O que eu pensei? Como fosse que Jesus foi assim, o sofrimento, o cara cruz tateando, caindo, o cara levanta e vai em chicote, batendo tudo. Ele não foi com facilidade. Jesus, ele pagou o nosso pecado na cruz, foi com muito sofrimento. Por fim de tudo, a morte da zombaria, mas ele foi muito sofrido, carregando, eles batiam.
dava murros, chicote, e aquela multidão caía. Depois, diz que deitaram madeira, você não sabe madeira, e pregou, ele levantou e tal, todas essas coisas. Não foi fácil para ele, para pagar os nossos pecados, para dar vida. E depois morreu, ele ressuscitou. Então, por que, 28? Porque nele vivemos. Olha para vocês verem. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Olha bem, porque nele vivemos. É nele que nós vivemos. Tanto fisicamente como espiritualmente. Se não tem Cristo, mas está vivendo nele o corpo, a alma, vivendo a vida. Porque nele vivemos. Nós não vivemos por nossa conta, nós não conseguimos viver. Nós não conseguimos sustentar a nós mesmos. É Jesus, é Deus que nos sustenta. Jesus é Deus o Criador. E nos movemos. Nós saímos do lugar, nós andamos, nós vamos, voltamos, andando, movendo. É nele. É ele que está carregando. E existindo. Por que existe eu, existe vocês? Cada um. É nele. É ele que fez isso. Então nele nós existimos. Então, é nele. Existe. Pronto. Você lembra que o nosso saudoso irmão Félix falava assim para mim? Falava para os irmãos também. Falei, meu irmão, então não tem no mundo todo um igual, irmão. Tudo pode parecido, pode ter mais ou menos características, mas não é igual. Deus fez cada um diferente do outro. Por isso existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Hebreus também, Deus é a fonte de toda a vida. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, o Messias, Jesus, e a expressa imagem da sua pessoa, Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Jesus, aqui Deus, e muitos, como o pastor Luiz fala, os TJs, não creem que Jesus é Deus. Então expressa a imagem da pessoa, de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Se é Jesus, ele é Deus, ele sustenta, tem sustentado. Então Paulo disse que Deus trouxe para as pessoas a existência. É Deus que trouxe a existência. Deus trouxe trouxe para os homens a oportunidade de viver com ele lá nos céus. Então, antes de Jesus, se não tivesse Jesus morrido na cruz, ninguém poderia dizer que existia. Tinha vida, mas ia morrer, ia ser condenado, nunca mais voltava a viver. Agora, ele trouxe as pessoas à existência. Então, ele deu uma oportunidade, cada um de nós, para viver, para cada pessoa viver e escolher. A escolha é nós que fazemos. E que ela só existe por sua providência no mundo antigo, pegando. Então, todas as coisas que existem foi pela providência de Deus. Deus que proveu tudo para o homem. A servi-lo, e o homem não serviu, não serviu. Os três grandes mistérios da filosofia e da ciência eram as questões de vida, movimento e existência. Toda a vida. A ciência é a mera existência de Deus. O mundo feito numa explosão. Se fosse assim, vamos dizer assim, os irmãos já viram usar essa metáfora, né?
Se fosse uma explosão, mas quem é que provocou essa explosão? Tem que ter alguém. É Deus. Então, sempre foi Deus foi falando coisas por coisa, está lá no livro de Gênesis. Vendo a revelação geral em Salmos 19, 1, eu não escrevi, não vamos ler. O fiel declara a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Há uma revelação de Deus na criação. Tudo que a gente olha pela criação, você vê a mão de Deus. O Senhor, que eu contei para vocês já várias vezes, fazendo caminhada, eu vi aquele desvio, bate asa de si. Por que eu lembrava disso? Aquele tempo que eu não era convertido, não conhecia nada disso, eu não ia prestar atenção nesse passarinho de desvio. Eu não ia prestar atenção. Então a gente presta atenção nessas mínimas coisas. Então, quem é que ensinou esse passarinho a fazer isso? O primeiro que Deus fez, está certo, fez ele. Mas depois, para tudo que vai crescendo, ele cresce. E depois, quem que ensinou o passarinho sair buscar comida para os fiautos, para pôr no bico dele? Quem que ensinou? Quem que ensinou João de Barro a fazer aquela casinha dele tão trabalhosa daquele jeito? Se olha para esses detalhes, você vê a glória de Deus e a revelação de Deus. Você vê tudo o firmamento, tudo das coisas que nós vemos, anuncia obra das mãos de Deus. É uma revelação de Deus na criação que a gente vê, do homem, e por último ele fez o homem. Ele fez tudo, note bem lá em Gênesis, foi notando, ele foi falando, João, fez isso, viu que era bom. Fez uma coisa e viu que era bom. Quando ele fez o homem, ele falou foi mais uma palavra, vocês já lembram? Quem lembra? Sabe que só eu? Tudo ele fala, Deus fez isso, viu Deus que era bom. Muito bom. Você nota quando ele fez o homem, falou, viu Deus que era muito bom. Nós vivemos só, amém. Então, o homem não crê em Deus, em geral, o homem não crê em Deus. E nós não podemos falar, criticar, porque nós também antes não críamos em Deus. Nós não acreditava o que nós tínhamos aprendido com nossos pais. O irmão Daniel também era tudo religioso, outras coisas. Ele era um pouco mais curioso, avançado dessa parte, lá onde a gente estava. Então, mas os homens que existem, algo que, quer ver, Romanos 18 fala até o 20. O salmista usou aqui a linguagem própria da criação, especialmente dos céus. A criação dos céus confirma constantemente o poder e a bondade de Deus. E esta passagem significa que não há desculpa alguma para o homem não crer em Deus. Não há desculpa. Todos têm a escritura nas casas. Uma das casas que eu fui ver, vocês imaginam que é, né? Eu ia lá na estante, e eu ia na cama também, fui no quarto, né? A Bíblia está lá. Não adianta você ter a Bíblia lá aberta em Salmos, entendeu? Você desfazendo, zombando. A Bíblia é para ser lida. O pastor Rico costumava falar assim, quer ver Bíblia gastada. Não quer ver que a pessoa com a Bíblia novinha na mão, porque não usa, a Bíblia tem que ser gastada, usada. Nossa, aqui está sempre, porque está aqui no púlpito aqui, né? Mas eu lembro deles, esse detalhe, inclusive está em baú ainda. Então, irmãos, nós vamos parar aqui. Então, que Deus abençoe, que nós possamos estar aqui sexta-feira, veio aqui empregado, o irmão Daniel, né? Acho que era, se Deus permitir, né? Ele sabe novamente, até quando Ele permitir. Amém? Então vamos louvar a Deus agora. Vamos ver se não sai mudo, que saiu mudo da gravação de domingo, não sei o que aconteceu. O pastor José Antônio de Orlando esteve em casa hoje à tarde, veio me visitar e mandou um convite para a igreja
aqui no encontro de casais sábado, né? Às 7h30 da noite, no encontro de casais, sábado. Até eu prometi para ele assim, se Deus permitir, eu vou estar lá, sábado. Né? Porque, não sei, e ele mandou convidar a igreja. Se Deus permitir essa, que não vai acontecer. Dá uma palavra para alguém para nós cantar isso? Ao pé da cruz, se ninguém está com ele na rua. O pessoal dele. 289. Irmão Daniel termina com oração? A Lourdinha
Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de Ti. Viemos te agradecer, Senhor, pela Tua misericórdia para conosco, e eu tenho motivo de sobra e nem palavras para expressar o que a Tua misericórdia tem sido. Ela é a causa de não ser consumido. Amém. Te agradecemos pelo culto, pela comunhão que temos em estarmos juntos aqui, a liberdade e o privilégio de nos reunir. Pedimos a Tua bênção em favor de cada um segundo as suas necessidades, lembrando desse pedido também, que o Senhor é conhecedor da necessidade da pessoa, e que tudo, Senhor, seja feito segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus que rogamos e agradecemos. Amém. Amém.